Meu Deus, estamos chegando com a corda toda. Olá, opa, boa noite. Nós estamos com mais um Horizonte Esporte, com muita vontade, com muita disposição, com 3 companheiros nota 10, para a gente analisar o empate do Atlético. O joguinho danado, viu? O joguinho danado, mas de ruim, viu? Pelo amor de Deus. Vitória do América, Cruzeiro se preparando aí para o próximo compromisso. Tudo isso depois da vinheta para me apresentar os meus companheiros. Só tem nego bom de bola aqui na mesa. Beleza? Bora! Pois muito bem, é com muita alegria que chegamos com mais um Horizonte Esporte nesta noite, com os meus companheiros presentes. Eu cumprimento, ele não é bandeira, que bandeira você pode tirar? Mastro não, mastro fica ali cravado. Ele é um mastro da imprensa mineira. Meu caro Antônio Carlos Melani, grande Melani, olha o nome, Melani. Boa noite. Boa noite, Ramon. Isso é... Eu acho que eu vou ter de... Não sei o que eu vou ter de fazer para esse Ramon. São muitos elogios. Mas eu não mereço tanto. Você é bom nisso mesmo. Eu estou mentindo, gente. Meus amigos vão falar daqui a pouco. Não mereço tanto, mas honrado por participar de mais um programa e tudo. Muito feliz e tudo. Apesar de ontem, né? A minha expectativa também era alta em relação ao Atlético. O Atlético decepcionou ontem. Bom, eu vou... Ao lado do Melano, vou deixar o meu cara Elton ali, que ele está bem concentrado. Ele é um rapaz das mensagens. Além de ótimo comentarista, mas gosta de bola demais, menino. O menino saiu daqui do programa ontem, foi para Independência ver jogo de Atlético. É preciso ser muito corajoso. Mas, meu caro Vanderlei Menezes, zagueiro do passado, comentarista do presente, boa noite. Boa noite, Ramon. Boa noite, telespectadores, meus amigos de bancada aqui. Mais um prazer estar junto. Mais um Horizonte Esporte. Meu ilustre Aelton Aleixo, secretário de Esportes da minha querida Florestal, jornalista, comentarista esportivo, meu amigo, boa noite. Boa noite, Ramon, os companheiros da mesa, todos do estúdio, você de casa. Fui ao jogo, mas fiquei muito decepcionado com o futebol apresentado. Não vou dizer pelas duas equipes, não, mas principalmente pelo Atlético, nós vamos falar mais a respeito. Está na hora de tocar a bola. Não tenha dúvida. E a partir de agora você pode participar conosco no 996-428473, 996-428473. Alô, Lamparina, grande Lampa, Luiz Gonçalves Triexa, lá em Urucânia. Alô, Urucânia. Um abraço, minha gente, um abraço, Luizão. Olha, liga, manda sua mensagem por escrita, por favor. Você que é atleticano, você gostou do desempenho do seu time ontem? Gostou? Você cruzeirense está esperançoso com relação ao próximo jogo? O Cruzeiro está com um jogo a menos, está com 6 pontos, os que estão na frente estão com 7, o Cruzeiro tem um jogo a menos. Em vencendo o seu compromisso, ele pode assumir a ponta do Campeonato Mineiro. E o América que foi... E não tomou conhecimento se o Tupinambás havia levado uma chapuletada de 5 do Atlético, que foi lá e, ó, sapecou 1-0, vitória importantíssima para o América. Importantíssima. Melani, eu vendo o jogo do Atlético ontem, eu percebi que é o seguinte, eu acho que a parte defensiva do Atlético, ela está confortável, no meu modo de entender, confortável, a parte defensiva. Mas o ataque do Atlético deixa muito a desejar. É fraco, é ruim. Não sei a sua opinião e se você viu o jogo ontem, que análise você faz desse empate com o Coimbra? Ramon, inicialmente, né, eu tenho que dar boa noite para os companheiros aqui, que eu entrei, você fez muitos elogios, eu me perdi um pouquinho, eu fiquei emocionado com os elogios. E para os telespectadores também que estão aí do outro lado nos prestigiando. Eu vi com muita atenção o jogo do Atlético e vi principalmente a entrevista dada pelo técnico Giacomini antes da partida. Ele dizendo que iria jogar com um jogador a mais
no meio-campo, porque o Atlético tem um meio-campo que movimenta muito, que cria muito, destacando. Ele destacou os dois nomes. Ele destacou o Jair e o Alan. E é verdade, são dois jogadores que destacam. Ele precisava de congestionar o meio ali para não dar oportunidade para assistências para a linha de frente do Atlético. E o que fez o Coimbra? O Coimbra fechou muito bem a defesa, fechou muito bem o meio, não deu oportunidade para o Atlético, tanto não deu oportunidade que que foi o goleiro do América, o Glaicon, que defesa maravilhosa que o Glaicon teve de fazer na partida. Fez uma defesa apenas, numa bola difícil. Sim. E nos outros momentos foram defesas normais. O Atlético teve muita dificuldade, alguns jogadores me decepcionaram muito, principalmente eu comentei nas redes sociais que eu não gostei do Marquinhos. Alguns atleticanos me questionaram, dizendo o seguinte: mas ele jogou apenas um tempo. Mas jogou um tempo, não, ele caminhou em campo e tentou fazer uma ou duas jogadas. O Atlético demonstrou, viu, Dudamel? Você demonstrou que você se perde um pouco quando se joga contra times que têm um compromisso apenas de uma bola. E o compromisso do Coimbra era apenas de uma bola. E você não enxergou como os outros técnicos também do futebol brasileiro têm essa dificuldade. É só enfrentar uma defesa fechadinha, bem armada, os grandes times têm muita dificuldade para entrar. No Atlético, essa foi a grande defesa dele nesse chute do Zé Wellison. Essa aí ele complicou, que ele saiu mal do gol. Não gostei individualmente de ninguém, não gostei. Alguns destacaram que o Gabriel foi bem, outros Hever e tudo, e eu não vi nada disso. Que o Jair também fez uma bela partida, eu não vi nada disso. Eu vi um Atlético perdido, um Atlético que foi envolvido dentro de um sistema defensivo bem armado pelo Coimbra e não teve condição nenhuma de alcançar uma vitória. Prova disso que não tem nenhum atleticano que eu tenho encontrado hoje na rua e falando. Só faltou a vitória. Todo mundo decepcionado com o rendimento técnico do Atlético. Bom, primeiro foi até vaiado. Segundo, um jogador até que o Vanderlei gosta muito, mas o Jair não pode dar um chute da maneira, um jogador que joga no Atlético, um rebote que veio para ele, dar um chute até pouparam ele ali agora na imagem, foi poupado de não mostrar, que deveria mostrar a imagem do Jair chutando a bola aí, o Paulo Eduardo. Aqui não é chute. Ele está de frente pro gol, jogou a bola, nem na coisa de escanteio foi, ela foi para lateral. O Bruninho também fez um outro chute também desastroso, mas aquela do Jair, Vanderlei, por favor, não justifica que ele estava sozinho, cara. Ramon, eu não gosto de num lance, julgar o atleta assim, não. Em compensação, no jogo anterior, ele pegou uma bola de primeira do jeito que ela veio, e ela ia entrar, bateu na trave, sobrou, o menino fez o gol, o lápis lá. É um jogador... De Santo. Ele é um jogador acima da média, é um jogador... Agora, o que a gente tem que observar, isso realmente, o Melano falou uma coisa certíssima. É muito difícil você entender como uma equipe que vem disposta a jogar determinado futebol anula a equipe do Atlético. Mas eles atacaram também, gente. Espera aí. Eles chutaram algumas bolas no gol do Atlético. Não, eu estou dizendo o seguinte, Ramon. Porque o primeiro princípio foi anular o time do Atlético. Eles não vieram para jogar, eles vieram para anular. E, igual o Melano falou, eles foram em cima de uma bola. Então, mas não era para acontecer. Quer dizer, falta aquilo que a gente comentava semana passada, inclusive com o Valença aqui, falta criatividade, o comando dentro de campo, liderança dentro de campo. Para mudar isso, tem que ser mudado durante a partida. Isso não acontece assim não, gente. Gente, isso é muito fácil. Tá pegando, viu que tá pegando? Então, aqui, Alan, volta para trás um pouco para o cara te acompanhar. Ô, Jair, filtra. Ô, Zé Wellison. Então, isso é dentro de campo que resolve. Mas hoje não acontece isso mais. E vai acontecer o que nós vimos ontem.
Um time anula o outro facilmente. Perfeitamente. Então vamos dar uma notícia aqui em absoluta primeira mão. O América acaba de confirmar o novo treinador, que é o Lisca. Lisca doido. Então, essa é a notícia aqui do Horizonte Esporte. Atenção aí, redações, jornais, rádio, TV, por favor. É com muita satisfação. Lisca, o novo treinador do América Futebol Clube. Amanhã já será apresentado lá no... Antigamente era no Vale Verde. CT Lana Drummond. Agora no CT Lana Drummond. Será apresentado amanhã. Você vai comentar sobre isso, que você é americano, seu time ganhou ontem, mas já que o assunto é o Atlético, você viu a análise do Melanie e do Vanderlei, qual é a sua? Bem, eu queria começar com alguns pontos que devem ser destacados. Primeiro, que o Giacomini ele conhece o time do Atlético. E bem. Alguns jogadores não, porque são novos, mas a espinha dorsal do Atlético ele conhece como a palma da mão. Na sua coletiva, ele disse que havia estudado bastante o estilo de jogo do Atlético nas 2 primeiras partidas. Na minha concepção, eu acredito que o Dudamel e o time deveriam ter evoluído da primeira para a terceira partida. E isso não aconteceu. O Atlético ele teve um decréscimo técnico da equipe de uma forma geral. Outra coisa, as equipes grandes, as equipes maiores, elas têm que ser como predadores sobre as menores. Isso deveria ter acontecido no jogo de ontem e não aconteceu. O Atlético ele não conseguiu sair das dificuldades que foram impostas pelo time do Giacomini. E não tem como a gente tentar arrumar muita desculpa dizendo agora é início do campeonato, porque a equipe do Coimbra não é uma equipe que tem tantos talentos individuais, não tem tantos bons talentos individuais, tem bons jogadores, mas não que possam bater de frente com o Atlético e, na minha modesta opinião, ter sido melhor que o Atlético. Eu acredito que ontem o Coimbra poderia sim ter vencido o Atlético e não seria exagero algum, na minha avaliação. Também. Eu então acredito que nas 3 partidas, ontem foi a pior que o Atlético colocou, porque o adversário não deixou o Atlético construir. E o pior, vou concordar aqui com o Ramon, não tem ataque, não tem o seu homem de frente. Eu ouvi muitos colegas dizendo assim, mas o problema é que a bola não chegou no Franco de Santos. Tudo bem, então que ele fosse buscar o jogo. Ou que o Dudamel, como técnico, fizesse qualquer tipo de esquema ali para que a bola chegasse. É necessário que haja isso. Sim, eu gostaria. Então, quer ver, coloque o treinador do Atlético, o Dudamel, para falar isso a respeito do jogo, por favor. Tuvimos muy buena amplitud y nos faltó más determinación para jugar internamente, más profundamente. Contra un rival que apostó todo el partido a mantener el 0 en el arco, a defenderse y a tener transiciones rápidas. Y estoy tranquilo por el esfuerzo del equipo, estoy tranquilo porque me aparto del resultado, me aparto del partido y recuerdo que estamos comenzando el trabajo, apenas tenemos 3 semanas, la mayor dificultad, momento de pretemporada y competencia oficial. Y cuando hago esa reflexión, quedo más satisfecho con lo hecho en el campo porque entiendo que falta todavía la lucidez para pensar, descifrar y tomar mejores decisiones en la cancha. Bom, aí podem falar. Pelo que eu entendi, o que eu falei é certo. Ele pediu que os jogadores, eles não souberam interpretar dentro do campo aquilo que estava acontecendo lá dentro. Tomadas de decisão. Foi. Exatamente. Eu entendi isso. Mas o de Santos chegou a sair algumas vezes da área. Você observou? Mas eu acho que ele busca uma função pouco de assistente. Mas ele busca pouco. Agora, me preocupa muito quando o Dudamel diz o seguinte, que ele não está preocupado, e essa foi a frase que eu destacava aqui, que ele não está preocupado
com esse jogo de ontem. Ele afasta-se do resultado do jogo de ontem. Ele tem que se preocupar, sim, com o jogo de ontem. É a terceira partida? Tudo bem. Mas já não tem mais 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro. E o campeonato é curto. Exatamente. Ele vai continuar com esse pensamento durante o campeonato, durante os próximos. O Atlético vai ter aí agora uma Copa Sul-Americana. Se não tiver sucesso, ele também não vai se preocupar. Ele tem que se preocupar com todo e qualquer jogo. E principalmente com o rendimento que não conseguiu alcançar. Principalmente por isso que estava falando o Vanderlei. O time dentro de campo ainda não consegue pensar sozinho. É o treinador que vai pensar para eles. O Ailton, ficou muito claro no jogo de ontem que faltou o Atlético uma criatividade. Faltou um poder de criação de algum jogador, de capacidade. E ele não pode dizer, dentro do seu pensamento... Ele não pode dizer... Fez falta ontem? Fez falta. Mas ele não pode nem dizer isso, comentar isso, porque a maioria dos clubes joga realmente como jogou o Coimbra. O visitante joga dessa forma. Exatamente. O Atlético vai enfrentar outras equipes. Até na Sul-Americana, quando for o visitante, vai jogar do mesmo jeito. Então você tem que se preocupar sim, Dudamel. Porque os outros clubes vão jogar da mesma forma. E você tem de ter, dentro do seu trabalho, armas para que o time possa sair dessa situação. E abriu um parêntese para que um jogo que foi visto por todos os adversários do Atlético, abriu um parênteses que os caras viram que o time é limitado. As fragilidades estão expostas. E com um detalhe... Se jogar para fechar, para jogar para travar, não vai deixar o time do Atlético jogar. E ficou bem claro que o Atlético não tem o dono do time, o cara que organiza. Aquele cara que chama responsabilidade, que enche a camisa. Mas faz tempo, desde o tempo do Ricardinho, que não tem. O Ricardinho, hoje é até comentarista. Isso. Em 99, né? Aquele pensava jogo. O Alex no Cruzeiro... Não estou te entendendo, não. Ricardinho? Sim. Aí o Ronaldo Fenômeno, um tal de Ronaldinho Gaúcho teve aí depois eu estou me falando um 10. O Alex faz isso. Até o próprio Dátulo jogou muita bola. Jogou muito. O Alex no Cruzeiro pensava, a coisa funcionava. O Ricardinho, no seu tempo, o Ronaldo Gaúcho da mesma forma. Hoje o atleta não tem ninguém, né? Tem que admitir isso. Mas olha só, o que falou hoje... O cara que tem todo mundo malha e ele ganhou o melhor jogador da temporada o Casares. O que falou o Otônio, prefeito lá de Florestal, hoje de manhã. Peraí, o Casares não está recebendo para ficar no Atlético, não? Ele está treinando para ficar na academia? Porque ele não jogou ontem e ele tem condições. Aí está esperando negociação? Sim. Mas é um jogador que fez falta ontem. Afinal de contas, ele está recebendo. Profissionalismo é outra coisa. Não é o que estão fazendo no Atlético, né? Porque o Rodriguinho no Cruzeiro está esperando negociação e está jogando. Isto, posto nobríssimos, já engolimos 2 minutos aí, pediram o intervalo. Vamos para o intervalo e voltamos, que esse assunto não vai render. Tem esse cano rasgando, viu? Eu tô vendo, eu vejo pela cara deles assim, estão na tristeza. Ela é uma, fica até escondida atrás da câmera. Vai para o intervalo.